Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. A necessidade de publicações é o tema do dia 35 da nossa jornada, do capítulo 5 do livro Eventos Finais. O primeiro parágrafo está escrito. Deixa eu só molhar um pouco a minha garganta. Agora sim. Primeiro parágrafo está escrito: devem ser editadas publicações escritas na linguagem mais clara e simples, explicando os assuntos de vital interesse e tornando conhecidas as coisas que sobrevirão ao mundo. Como temos aprendido nessa jornada, tudo deve envolver as três mensagens angélicas. Tudo o que façamos ou deixemos de fazer, devemos ter em mente e em nosso viver as três mensagens angélicas. As mais solenes e terríveis advertências de Jeová para a humanidade foi confiada aos adventistas do sétimo dia. Continuando, a primeira e a segunda mensagens foram transmitidas em 1843 e em 1844, e estamos agora sob a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens ainda devem ser proclamadas. Ela diz mais: devemos transmitir estas mensagens ao mundo em publicações, em palestras, mostrando na sequência da história profética o que passou e o que está para vir. O evangelismo de rua, o Caleb, seja qual for, a mensagem é sobre Daniel e Apocalipse. Obviamente que a linguagem e a forma de pregar essas verdades podem ser de um jeito para um público ou para outro, porque muitos nunca ouviram falar de muitas verdades bíblicas, tais como as pragas do Apocalipse. Ou seja, a abordagem para um público ou para um indivíduo específico é de um jeito e para outro pode ser de outro, a abordagem. Mas a essência da mensagem, o juízo de Jeová que já começou, o verdadeiro santuário que está no céu e o nosso único sumo sacerdote, intercessor, devem estar perante o povo para desmascarar Babilônia e mostrar que Deus tem uma lei, os 10 mandamentos, e é zeloso por ela, tanto que é a norma do seu juízo. E o homem que tenta anular essa lei, estabelecendo um dia espúrio que não tem a bênção de Deus, é o homem que disse que o sábado não é mais válido. Não foi Jeová, não foi Jesus. O selo do Deus vivo, aliás, entre Deus e o seu povo, é o sábado do sétimo dia, o sábado do quarto mandamento. Dois textos muito conhecidos de nós, do meio adventista, é exatamente Ezequiel 20, verso 12 e Ezequiel 20, verso 20, que está escrito: também lhes deis os meus sábados, passado, para servirem, presente, de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor Jeová que os santifica. Então o sábado foi dado para o povo de Israel na aliança, embora o sábado seja na criação, antes da entrada do pecado, mas como fazendo parte dos 10 mandamentos da aliança de Deus com o povo, o sábado foi dado como um sinal para que o povo seja distinguido do restante do mundo, para que todos saibam que é o Senhor Jeová que os santifica. O sábado é um sinal de santificação. Quando a gente chega no verso 20, está escrito: santificai os meus sábados, presente. No verso 12, ele diz: para servirem, ou seja, presente. Se eu não estiver enganado, presente, participo presente, é uma coisa assim que se chama. E aqui ele fala: santificai, presente. Santificai quando? Hoje. Santificai os meus sábados. E aí ele dá o motivo: pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Ou seja, por que devemos guardar o sábado? Porque é um sinal entre Deus e seu povo, mostrando que Deus é quem nos santifica, e mostrando também que vai servir de sinal quando? Quando vier exatamente o decreto dominical.
Então esse sinal vai ser o sinal distinto entre o povo de Deus e os adoradores da besta. Obviamente não dá para explanar todo o assunto aqui, a questão do selo, até porque o tema de hoje é publicações, né? Não é sobre o selo. Mas você pode procurar nessa mesma playlist o povo de Deus guarda os seus mandamentos, a missão especial dos Adventistas do Sétimo Dia, e também quem é a Babilônia, e também Apocalipse 14. E aqui também no canal tem uma playlist, o Apocalipse de Jesus. Você acessa o estudo intitulado A Marca da Besta versus o Selo de Deus, do Deus Vivo. A Marca da Besta versus o Selo do Deus Vivo, que é um estudo sobre Apocalipse 13. Agora, por que muitos não ensinam essa verdade do sábado, né? Isso também está profetizado na Bíblia. Quando a gente vai para o mesmo capítulo do mesmo livro de Ezequiel, só que dessa vez no capítulo 22, está escrito algo muito interessante. Diz assim: os seus sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os pastores e os padres, certo? Trazendo para a religião cristã. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Colocam o profano dentro da igreja. Você deve estar acostumado a ver cantores seculares subindo no púlpito católico para cantar música sacra. O camarada aqui não é convertido, seja lá a religião, devoto de Maria, por exemplo, ele não é devoto de Maria, porque se ele fosse devoto de Maria, ele agiria como Maria agiria, e ele não cantaria músicas que denigrem, por exemplo, a imagem da mulher, dentre outras. Então colocam esses cantores para cantar nas festas católicas. Hoje na igreja tem um meio gospel, que está invadindo também o meio adventista, trazendo música profana, música mundana para dentro da igreja, achando que isso é normal. Eu pergunto se você, por exemplo, você consegue imaginar no santuário celestial os 24 anciãos que ministram junto a Cristo, auxiliando a Cristo no santuário celestial, no lugar santíssimo, Jesus no lugar santíssimo, e eles ali no primeiro compartimento, diante do trono de Jeová. Você consegue imaginar essas pessoas sambando, ouvindo ou tocando, por exemplo. Será que tem uma guitarra lá no céu para tocar um rock pesado ali para Jeová? Será que é isso que os anciãos estão fazendo? Ouvindo samba, ouvindo pagode, sambando ali diante do trono de Deus? Mas eles trazem para dentro da igreja e quer que você aceite. Então, continuando, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o imundo do limpo, aquilo que é abominável para Deus, como por exemplo Levítico 11, falando das leis de saúde. Muitos dizem que era a lei mosaica que passou, que pode comer carne de porco, carne com sangue, etc, etc, e assim vai. E a Bíblia fala claramente: os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Por causa que eles não ensinam o que é correto, o nosso Deus é profanado no meio do povo, no meio dos gentios e no meio do próprio povo de Deus. Continuando com a leitura do livro, o parágrafo 3º diz: a verdade deve ser dita sem rebuços, em folhas soltas e brochuras, e estas espalhadas como folhas de outono. Ou seja, conquanto que exista abordagens diferentes de se anunciar a verdade, ela deve ser dita sem nada encoberto. Se não pode comer carne de porco, se é abominável, você tem que dizer. Se Deus faz questão que você guarde o sábado, você tem que dizer. Entre outras verdades bíblicas. E as publicações, os folhetos, os livros, etc., devem girar em torno dessa verdade, das 3 mensagens angélicas, né? Foi dito no começo. Continuando, aqui falando especificamente para os comportores que trabalham com essa obra de espalhar os livros, patriarcas e profetas, Daniel e o grande conflito são agora mais necessários do que nunca dantes. Deveriam circular amplamente
porque as verdades que dão ênfase abrirão muitos olhos cegos. Em outra passagem ela diz: enquanto durar o tempo de graça, haverá oportunidade de o comportor trabalhar. Comportagem, que é outra área em que se perdeu o foco e hoje se visa apenas o lucro. Mas enfim, mais um estudo. As publicações devem acontecer, né? Devem sair. Eu quero só mostrar 2 exemplos aqui, né, que a gente fez. Essa aqui sobre o Natal, na verdade não sobre o Natal, mas o porquê do Natal, porque Jesus veio, certo? Fala um pouco de quem é Jesus, né, nosso Senhor Salvador, verdades bíblicas que qualquer pessoa pode compreender, e explica um pouco também da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nos mostra que realmente estamos vivendo no tempo do fim e qualquer pessoa pode compreender essas verdades bíblicas da forma que foi aqui abordada. E também temos outra falando especificadamente também das 3 mensagens angélicas, falando sobre a marca da besta, falando sobre qual é o selo de Deus. Fizemos isso aqui, certo? E explicando um pouco sobre o selo de Deus. E aí estamos, agora a imagem ficou meio embaçada, que é o nome da igreja. Estamos espalhando essas mensagens, que é o que o Espírito Santo mandou por intermédio da serva do Senhor, Ellen White. O que você puder fazer para avançar a obra de Deus, você faça. Peça a Deus a orientação que Ele vai lhe dar, né? Muitas pessoas são tímidas, né, de falar da palavra de Deus, conhecem da palavra de Deus, né, mas são tímidas. Então, eu, por exemplo, eu criei isso aqui e a gente segue com os irmãos distribuindo, né, os nossos próprios recursos, graças a Deus, Deus nos dando condições, e vamos espalhar, como diz aqui, como folhas de outono. Se você quiser ajudar, né, inclusive, ou quiser esse material para fazer aí, né, aqui está o meu WhatsApp, ó, 9644-8763, código 81, 9644-8763, e eu posso enviar tanto esse que também tem vídeo gravado sobre isso, certo? Eu envio para você o PDF, para você aí também publicar, fazer cópias para distribuir aí no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, em qualquer outro ministério que você tiver. Esse do Natal, por exemplo, a gente distribuiu exatamente com a cantada de Natal, né? E realizamos. Usamos o Natal para evangelizar. Quero encerrar com a oração, né? Bendito Deus e Pai, que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Tu sabes, Senhor, de cada um de nós, Tu nos sonda, nos conhece. Tu sabes, Senhor, a responsabilidade que nós temos, né? Esse santo, sagrado e bendito privilégio que Tu nos deste de participar da obra da salvação, Senhor, por meio da pregação da Tua palavra, do evangelismo, atuando, Senhor, com os nossos talentos, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, conforme a Tua permissão. Graças Te damos por isso, Senhor. Rogo-Te, meu Deus, pelas publicações, pelos evangelismos. Rogo-Te, Senhor, também pelos comportores, Senhor, esse trabalho tão árduo, tão difícil, né? Que o Senhor abençoe poderosamente a cada ministro da comportagem, cada pastor, cada líder, e principalmente aquele comportor mais humilde, Senhor, que nesse momento não está conseguindo vender, não está conseguindo se manter por meio da comportagem. Que o Senhor o abençoe, derrame sobre ele Teu Espírito, abra as portas, Senhor, para ele, para que ele consiga distribuir os livros, né? Que cremos poderosamente que a comportagem é um dos últimos ramos, né? Além dos pequenos grupos, que vai estar de pé nesse tempo do fim. Que o Senhor abençoe poderosamente, Senhor, o comportor, e cada um, meu Deus, que se envolve na Tua obra. Desperta aqueles que dormem, nos desperta, nos converte, nos dá um coração puro, perdoa nossos pecados, dá-nos humildade, mansidão, dá-nos o dom do Espírito Santo, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós, e pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.